Ele vê demais. Talvez aqui nesta noite existem pessoas que contemplam a visão de Deus, eu tenho certeza. Mas que de repente você abre a tua boca e alguém fala: essa irmã vê demais, esse irmão vê demais. Só que a minha Bíblia, a tua Bíblia fala que as coisas espirituais só discernem no Espírito, porque o homem carnal não se discerne as coisas do Espírito, mas sim as coisas da carne, porque as coisas do Espírito só discernem no Espírito. Então a Bíblia fala que as coisas espirituais para o homem natural é loucura. Só que quando alguém fala que você é louco porque você contempla as visões de Deus, você fala assim: eu sou louco por Jesus. Eu sou louco por Jesus. E a Bíblia fala que ele era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Deus falava com Ezequiel, Deus tinha um particular com ele, assim como ele tem com você. E a Bíblia nos mostra que Isaías havia profetizado sobre uma iminente tempestade que viria sobre o povo de Israel. Mas aqui a Bíblia mostra que Ezequiel já estava profetizando no meio dessa tempestade. E quando Ezequiel profetiza no meio dessa tempestade, ele estava profetizando para os dias de Ezequiel e para os dias de hoje. Ezequiel estava tendo aqui, contemplando uma visão das correntes purificadoras, a visão do templo para aquela época e para o dia de hoje. Porque toda vez que o povo de Deus desobedecia, Deus permitia que os seus inimigos oprimissem, permitia que os seus inimigos levassem o povo de Deus cativo para conserto e para tratamento. E a Bíblia nos mostra, no capítulo 40, versículo 4, a Bíblia fala que Deus chama ele e fala para ele: Ezequiel, vê com teus olhos, ouve com teu ouvido, guarda tudo no teu coração, porque você foi trazido para aqui, para que você veja, ouça, vá e avisa a casa de Israel. Você sabe qual a primeira coisa que eu vejo aqui com a revelação de Deus? Eu vejo que Ezequiel, ele contemplou esta visão porque ele deixou de ser conduzido por Deus. Deus chama ele e fala para ele: você não está dormindo, você não está sonhando, vê com teus olhos e ouve com os teus ouvidos, você foi trazido aqui para isso. Eu observo que ele deixou de ser conduzido por Deus. Sabe o que Deus está falando contigo nesta noite? Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus te conduzir. Fala para o irmão que está do teu lado: deixa Deus te conduzir. Só que muitas vezes falamos que queremos que Deus nos conduz, mas quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, a gente começa a achar ruim. Quando a gente está querendo, quando a gente começa a sair do nosso conforto, do nosso bem-estar, e Deus começa a nos conduzir e começa a nos levar para o deserto, e Deus começa a abrir caminhos para a gente caminhar e marchar, que a gente se depara com situações desconfortantes, a gente começa a relutar dentro de nós mesmos para não fazer aquilo que Deus quer. Mas quando nós chegamos na casa do Senhor, nós falamos: Senhor, faça de mim a tua vontade. Mas quando Deus quer fazer a vontade, a gente não quer. Você está entendendo, igreja? Louvado seja o nosso Deus. Então ele deixou de ser conduzido por Deus. Quando a palavra de Deus aqui fala que ele foi trazido e levado até o local para ver a visão, eu lembro que Ezequiel era de uma família de sacerdote. A Bíblia fala que ele era da família de Buzi, sacerdote de Zodó. E toda linhagem de alguém que vinha de uma família sacerdotal ia seguindo de pai para filho e ia caminhando com o sacerdote. E a Bíblia fala que Ezequiel estava estudando para ser um escriba, um conhecedor da lei. Ele estava fazendo faculdade. Ele estava estudando para ser sacerdote. Era de uma linhagem de sacerdote. Mas a Bíblia fala que quando ele estava estudando para ser sacerdote, Deus leva Ezequiel com o povo de Israel para o exílio, para que Ezequiel viesse profetizar no meio do exílio. Deus queria levantar ele como profeta,
não estava querendo levantar ele naquele momento como sacerdote. A igreja está entendendo? É por isso que a palavra de Deus fala no livro de Provérbios, capítulo 16: do homem são as preparações do seu coração, mas a resposta certa, ela vem da boca do Senhor. Sabe o que Deus está falando? Você pode fazer os teus planos, você pode projetar os teus planos, mas aquilo que vai acontecer na tua vida é o que Deus tem para a tua vida. Então o homem desde o começo tenta lutar contra Deus, tenta lutar contra a vontade de Deus. Deus te quer você aqui, mas você quer ficar deste jeito. Deus te quer levantar você como profeta, mas você quer algo diferente para você. Você está entendendo, igreja? Fala graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. E a Bíblia fala que o anjo pega ele pela mão e vai direto até o templo. Se você ler essa passagem bíblica de Ezequiel 47, você vai ver isso. Ezequiel é levado para o templo, e Ezequiel entra no templo, e ele olhou e ele viu que nos umbrais da casa do templo do Senhor saía um grande rio, água que saía em direção à porta. E a Bíblia fala que Ezequiel ali, conduzido pelo anjo, o anjo segura sobre a mão dele e começa a passear sobre o templo. E Ezequiel fala que via ali águas que davam nos tornozelos. Repete comigo: águas que davam nos tornozelos. Procura por irmão que está ao teu lado. Você sabe por quê? Água nos tornozelos. Água nos tornozelos era só para limpar o pé, era só para limpar a poeira do pecado, era só para limpar a sujeira. Quando as águas estão no tornozelo, é muito pouco de Deus na vida do homem. É simplesmente para poder limpar aquilo que estava sujo. E a Bíblia nos mostra que ele pega ali e mede mais 1000 côvados, e as águas haviam subido e a água estava no joelho. Repete comigo: águas nos joelhos. Repete assim: água no joelho. Ainda é pouco. É o mínimo de Deus, fala. Então aquelas águas haviam subido, mas ainda era o mínimo de Deus. E aquelas águas haviam estacionado ali sobre a altura dos joelhos e não tinham passado ainda. Chegamos na casa do Senhor, aceitamos Jesus, fazemos um monte de promessa, porque se o Senhor mudar minha vida, eu vou fazer isso. Se o Senhor mudar minha vida, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor arrumar um casamento, eu vou fazer dessa forma. Se o Senhor me der uma casa, eu vou fazer desse jeito. A gente chega na casa do Senhor, aí as águas, ela chega até os joelhos e ela cessa e fica por ali. Ainda é o mínimo de Deus. Água nos joelhos chama-se síndrome de Peter Pan. Repete comigo: síndrome de Peter Pan. Você sabe o que é síndrome de Peter Pan? Existe um personagem da Disney chamado Peter Pan, que ele quer ser criança o tempo todo. Ele não tem vontade de crescer. Ele quer ser criança. Todo mundo tem vontade de crescer, mas aquele irmão que está com a síndrome de Peter Pan, ele não quer crescer. Ele quer ficar com as águas somente do joelho. Ele não tem vontade de crescer. Ele não participa de vigília porque ele não quer crescer. Ele não vai ler Bíblia porque ele não quer crescer. Ele não faz parte de um grupo de oração porque ele não quer crescer. Ele não evangeliza porque ele não quer crescer. Então ele quer ficar com aquelas águas ali dos joelhos. Você está entendendo, igreja? Fala assim comigo: eu quero muito mais. Levanta a sua mão direita e fala assim: Jesus, eu quero mergulhar mais. Eu quero mergulhar mais profundo. Fala. E fala assim: e é hoje. Quando eu observo aqui na palavra que Ezequiel começa a medir de 1000 côvados e 1000 côvados, vai subindo as águas. Você sabe o que eu observo? Eu observo que para se encher de Deus, você não está totalmente vazio e de repente você está cheio. Eu observo que foi por etapa. As águas estavam embaixo e ela foi subindo. O que eu aprendo com isso? É de degrau em degrau você vai subindo. É de degrau em degrau você vai adquirindo a intimidade com Deus. É de degrau em degrau que Deus vai operando na tua vida. É de degrau em degrau que Deus vai te levantando. É de degrau em degrau que Deus vai te restaurando. É de degrau em degrau que Deus vai te levantando e te exaltando. Eita glória! Ele está falando. E a Bíblia fala aqui que
todo. E as águas estavam no lombo. Águas no lombo. Você sabe para que servem as águas do lombo? A água dos lombos só serve para quebrar o jugo. A água dos lombos só serve para quebrar o fardo pesado. A água dos lombos só serve para destruir o peso. Tirar aquele peso que não é teu. Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tirai o vosso jugo pesado e receberei meu fardo é leve e suave. Então quando as águas chegam no lombo, ela só está tirando um peso, ela só está tirando um fardo que não é teu. A Bíblia fala que ao chegar da unção, todo jugo é quebrado, todo fardo é despedaçado. Você está entendendo, igreja? É desta forma. A água dos lombos começa a quebrar todas as barreiras. A água dos lombos começa a quebrar todo o peso. A água dos lombos começa a quebrar tudo aquilo que impede você de crescer. Temos um grande problema da nossa vida em relação à nossa fé, em relação às coisas espirituais. O dia que chegamos na casa do Senhor, que chegamos arrebentados, com depressão, com angústia, com enfermidade, com dívida, com tanta coisa, foi o dia que Jesus chegou e falou: vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aí de repente estamos aqui, estava cansado e nos atiramos na presença de Jesus. Aí ele falou: agora que você já está aqui, agora que o seu fardo foi pesado, o seu jugo foi quebrado, e você recebeu o meu fardo que é leve e suave, agora faça o seguinte: nega a si mesmo, pega a minha cruz, pega a cruz e carregue e ande. E depois que acontece isso, ele fala assim: agora pronto, você pegou a minha cruz, você pegou a tua cruz, ande. Agora sim você pode ir, prega o evangelho a toda criatura. O que crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas os que creem em meu nome expelirão demônios, em meu nome orarão e profetizarão e serão curados. Só que nós queremos viver ainda naquele tempo que a gente chegamos que Jesus falou: vinde todos que estáis cansados. A gente não quer sair dessa fase do que está cansado. A gente não quer pegar a nossa cruz e seguir o caminho. A gente não quer pregar o evangelho. Você está entendendo, igreja? Isso chama-se água dos lombos. Água dos lombos. Versículo 5 fala assim: ele viu ainda outro rio, e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que devia passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. De repente, na última medida de 1000 côvados, mediu-se mais 1000. Havia uma abundância de água muito grande, água que não podia passar a nado, água que era difícil de se passar. Não podia passar. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu morava perto da beira de um rio. Eu gostava de tomar banho só ali na beiradinha, na lama. Eu tinha medo de ir para a parte mais funda, porque eu tinha medo de me afogar. Então, o tempo inteiro, quando eu era criança, eu brincava naquela água rasa. Aquela água mais rasa, onde todo mundo pisa, ela se torna como lama. Eu tinha medo de mergulhar na água mais profunda. Eu tinha medo de aprender a nadar. O que Deus quer falar contigo, não tenha medo. Mergulhe na água profunda. Não tenha medo. Mergulhe no sobrenatural de Deus. Mergulha no oceano de Deus. Porque Deus, nesta noite, Ele quer te encher, Ele quer te transformar, Ele quer te restaurar, Ele quer te avivar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te abençoar. Versículo 7. Depois que Ezequiel olha que as águas haviam cobrido tudo, aquelas águas que saíam ali do templo e saíam porta fora para a banda do Oriente, do lado sul do altar, aquelas águas começam a sair e as águas foram se aprofundando. Ali que eram águas que não podia atravessar a nada, de repente ele mergulha. O que quando acontece? Quando a gente está mandando uma água muito profunda que não dá para atravessar nada, a primeira coisa que fazemos é o quê? Mergulhar. A gente mergulha. Olha só o que a palavra de Deus fala. E tendo eu voltado à margem do rio,
havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Você sabe o que eu observo nessa palavra aqui no versículo 7? Que quando ele ia aprofundando nas águas, ele olhava nas margens, ele só via deserto, ele só via sequidão. Ele olhava nas margens, ele não enxergava nada. Mas depois que ele mergulhou profundo, quando ele volta, como a palavra está falando, ele começou a ver árvore nas margens, árvores frutíferas, árvores de todo tipo. O que Deus está falando contigo é que quando você mergulha, quando você volta do mergulho, você pode ter certeza, tudo ao teu redor está transformado. Você já não vê problemas, você já não vê doença, você já não vê porta fechada, você já não vê mais dificuldade, porque quando você mergulha, tudo passa a ser bênção na tua vida. O dia que chegar um irmão aqui na igreja e falar: pastor, eu estou com um problema assim, eu estou com um problema desse jeito, eu estou passando por isso, eu estou com um problema com minha sogra, eu estou com um problema com meu filho. Pastor, você fala assim: vai mergulhar. Mergulha profundo, e quando você voltar no mergulho, você já não enxerga a dificuldade. O crente que se maldiz é o crente que ainda está na parte rasa. É o crente que ainda está brincando ainda, nadando na lama, não deu conta de mergulhar ainda. Você está entendendo, igreja? Então, quando ele mergulha, que ele volta do mergulho, tudo havia transformado, tudo havia mudado. Quando você mergulha na presença de Deus, tudo se transforma. Aquilo que era doença já não é mais nada. A dívida que você devia já também não é mais nada. Você sabe que Deus vai prover para a tua vida. Você sabe que Deus vai curar, porque Ele é o Deus que cura do passado e vai curar do presente. Ele vai curar eternamente. Se for dívida, você já não vai enxergar aquela dívida como você enxergava, porque o nosso Deus é um Deus que cancela a dívida. Repete comigo: Deus que cancela a dívida. Quando nós chegamos na casa do Senhor, que chegamos cheios de pecado, Ele cancelou toda a nossa dívida. A Bíblia fala que Ele lançou no mar do esquecimento. A Bíblia fala que o profeta Eliseu foi até a casa de uma mulher endividada, que não sabia como pagar uma dívida, se os filhos teriam levado como escravo. E de repente ele manda a entrada do quarto e deita o azeite sobre os vasos e foi enchendo. E foi tanto cheio os vasos, que estava cheio, o azeite parou, e ele falou para ela: vá, vende o azeite, paga a tua dívida, para levar os teus filhos de ser levado como escravo, e viva do resto. O Deus que você serve é um Deus que cancela a dívida. O Deus que você serve é um Deus que perdoa o pecado. O Deus que você serve é um Deus que liberta. O Deus que você serve é um Deus que restaura, é um Deus que renova. Você está entendendo, igreja? É desta forma que Deus faz. E o profeta fala que aquela água saiu e já era água que havia cobrido. E quando ele olha, ele veja nas margens árvore de todo tipo. E se você ler na tua casa essa palavra, você vai ver que as águas percorriam e caía no mar morto. Repete comigo: mar morto. Procura para o irmão do seu lado. Você sabe o que é mar morto? O mar morto, ele é tão salgado, as águas dele são tão densas, que você pode pegar uma pessoa e colocar lá dentro e ele não afunda. O sal não deixa. No mar morto nada vive. Lá não tem peixe, lá não tem nenhuma espécie de vida. Não tem como nada sobreviver ali no mar morto. As águas são densas, tudo que você põe lá, ela não afunda. É porque é morto. Sabe o que Deus está falando contigo? Se você estiver nesta noite como um mar morto, essas águas vão chegar até a tua vida. Se você estiver como um mar morto, essas águas vão chegar até a vida. Porque a Bíblia lhe fala que ao chegar dessas águas do mar morto, aquilo que era morte passa a ser vida. Aquilo que estava sobre a escuridão chega a vir à luz. Aquilo que não frutificava passou a frutificar. Você está entendendo? Repete comigo: não quero ser mar morto. Então todo aquele rio que Ezequiel via, aquela maré levava todo o sal e caía dentro do mar morto. Toda a maré que
vinha jogar o sal dentro do Mar Morto. O Mar Morto era como se fosse um grande lago que ali encolhia e segurava o sal. Então quem vivia sobre o rio tinha vida, mas quem vivia sobre o Mar Morto não tinha vida. Então o Mar Morto significava morte. O Mar Morto significava infrutífero. O Mar Morto significava esterilidade. Talvez você está na casa do Senhor e está vivendo no Mar Morto. Talvez você está na casa do Senhor, não consegue ter filhos espirituais. Está na casa do Senhor, não consegue pregar a palavra. Está na casa do Senhor, não consegue orar. Está na casa do Senhor, mas não consegue prosperar. Vive como um Mar Morto. Aquele Mar Morto salgado, ele é o local da depressão, ele é o local das fobias, ele é o local de toda síndrome do pânico, ele é o local de todo tipo de doença. Ali naquele Mar Morto só havia morte. Mas a Bíblia é bem clara que fala que ao chegar daquelas águas sobre o Mar Morto, aquilo que havia morto, aquele que não produzia, passou a produzir. Você está entendendo, igreja? Eu já estou encerrando a palavra. Louvado seja o nosso Deus, bendito seja o nosso Deus. Eu quero ler só mais um versículo, versículo 12, fala assim, versículo 11 e 12: mas os seus largos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Aqui fala também o versículo de número 9: toda criatura vivente que vive em chamas verá por onde quer que passar este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegar estas águas tornarão saudáveis a do Mar Morto. Tudo viverá por onde quer que passar estas águas. E junto ao rio e as ribanceiras de outro lado nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto de se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha servirá para curar. Você está entendendo? Aqui estava falando que o mar estava morto. Aqui estava falando do Mar Morto, fala que quando as águas daquele rio que saiu do santuário de Deus, ali fala que quando ela chega no Mar Morto, quando de repente quando Ezequiel olha, havia toda espécie de peixe, e havia pescadores para pescar. Sabe o que é que Deus está falando contigo? Quando você vive uma vida de Mar Morto, mas quando a água do Espírito, quando ela chega na tua vida, você pode ter certeza, você se tornará pescador, você se tornará pescador, você será ganhador de alma, haverá todo tipo de peixe, todo tipo de gente. Aqui no final fala que aquela árvore que haverá bem no meio onde aquela água passa, ela dará todo tipo de fruto, as folhas não murchará, não oferecerá alimento para comer, e da sua folha aquele que comer será curado. A minha Bíblia, a tua Bíblia fala no livro de Salmos, capítulo 1, que bem-aventurado é aquele que lê e que medita na palavra do Senhor, é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, do qual a sua folha nunca murcha, e todo fruto que dá prospera. O que Deus está falando contigo, que você tem que ser como esta árvore, você tem que frutificar, você tem que multiplicar, você tem que crescer, você tem que mergulhar, você tem que se encher de Deus. O mundo tem que olhar para você e saber que você é árvore de Deus, você é plantação de Deus. Rebaixou de Cantará. Encerrando a palavra, aqui no final fala que esta árvore haverá uma folha, que aquele que estiver doente, quando ele comer, ele vai sarar. Você sabe que árvore é essa? Procura não estar do lado. Procura para ele, você sabe que árvore é essa? Esta chama-se a árvore da raiz de Jessé. Fala para ele, você já tomou o chá da raiz de Jessé? Alguém aqui já tomou? Levanta a mão, o chá da raiz de Jessé? Ninguém tomou? A minha Bíblia, a tua Bíblia fala que Jesus, ele viria da descendência de Davi, ele viria da raiz de Jessé. O que é esta folha que você alimenta e você é curado? Chama-se Jesus, 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 Jesus de Nazaré. Ele é a raiz de Jessé.
Você está entendendo, igreja? Eu quero que você venha aqui na frente. Deus tem algo